Agora, novos desdobramentos envolvendo o caso Master em Brasília. Segundo uma apuração da Folha de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes mandou a Receita Federal iniciar uma investigação interna e rigorosa para rastrear o acesso aos dados fiscais de cerca de 100 pessoas, incluindo ministros do STF e seus familiares. O objetivo central dessa auditoria é saber se teve vazamento de informações sigilosas ou consultas indevidas nos sistemas do órgão. A medida surge após suspeitas de que os dados sensíveis da cúpula do Judiciário estariam sendo monitorados sem justificativa legal clara. O fisco busca identificar o rastro digital de cada servidor que acessou esses perfis para punir eventuais abusos de autoridade. José Maria Trindade, nessa lista aí de pessoas que vão ter esse rigoroso pente fino encomendado por Alexandre de Moraes, tem também ministros, familiares, pessoas próximas, filhos. Afinal de contas, existe aqui um quê de preocupação se o sigilo foi quebrado, se alguma coisa pode ter sido encontrada ou realmente a preservação desses dados na sua avaliação? Olha, o Supremo Tribunal Federal está aprendendo a lidar com essa disputa de imagem que é própria, sempre foi própria do legislativo, né, da política. Mas entrou na vitrine e agora tem disputas. E, principalmente, o que a gente ouve por aqui é de que existe um cuidado, técnicos do Supremo Tribunal Federal dizem que existe um cuidado de todo o Supremo sobre o que vai acontecer aqui e replicado nas varas em todo o país. É assim, quando há uma decisão aqui, mesmo em termos de postura, isto é replicado. E há uma desconfiança de que, diante de críticas ao Supremo Tribunal Federal, alguns setores cresçam, como, por exemplo, fiscais, como, por exemplo, integrantes da Polícia Federal, que poderiam investigar ministros do Supremo Tribunal Federal. O início era de quem tinha foro privilegiado. Qual é a implicação disso? Isso é perigoso. Eu conversava com o senador Nelsinho Trade, que é o presidente da comissão do Senado, do Congresso, né, Câmara e Senado, que lida com a inteligência. E ele me dizendo da importância de se controlar esse poder de investigação e sobre o poder da inteligência. Se um dos ministros do Supremo Tribunal Federal cai nas mãos de um investigador, ou que tem uma investigação, ou sobre fisco, ou sobre problemas pessoais, digamos assim, aí torna um campo fértil para chantagem. Esse é o argumento, esta é a preocupação e que o Supremo Tribunal Federal tem se cuidado. Isso ficou muito evidente mesmo, durante esse processo de afastamento do ministro Dias Toffoli do caso Master, porque ali ficou evidente de que os ministros estão preocupados com a instituição e, principalmente, com o avanço de investigações dos próprios ministros do Supremo. Ô Zé Maria Trindade, essa situação tem criado uma tensão com a Polícia Federal, porque ali nos bastidores do Supremo Tribunal Federal há um incômodo com a possibilidade da Polícia Federal estar investigando ministros e familiares de ministros sem a autorização do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, a gente sabe que a polícia demonstra preocupação com os entraves que foram colocados pelo ministro Dias Toffoli ao fazer a relatoria desse caso Master. Como é que fica também a posição dessa corporação que é tão respeitada aqui no Brasil, num caso que enfrenta resistência de quem deveria, digamos, pavimentar o caminho para que as investigações acontecessem da maneira correta? Olha, assim, é um momento muito sensível. Eu conversei com delegados da Polícia Federal que falam exatamente neste momento em que a polícia tenta ganhar a autonomia total, que já tem autonomia de investigação, né? Essa filiação ao Ministério da Justiça, ela é apenas no organograma, é apenas burocrática. Mas o ministro da Justiça não tem poder de mandar parar ou interferir no trabalho de um delegado da Polícia Federal. A gente costuma ouvir o seguinte: um delegado aqui está fazendo uma investigação e o da mesa ao lado não sabe o que o colega está fazendo, né? Mas a Polícia Federal quer autonomia econômica, né, financeira, administrativa e se transformar numa polícia própria, numa polícia de Estado e não de governo.
E aí vem os alertas, dizendo, olha, é muito perigoso criar algo assim. Principalmente os poderosos, eles se sentem imbatíveis, eles se sentem isolados, né? De certa maneira, há um isolamento legal, né, de poderosos, mas a Polícia Federal não pode chegar a esse ponto, segundo eles. Nesse episódio, a Polícia Federal pulou o relator, o ministro Dias Toffoli, e entregou o relatório, que ninguém sabe exatamente qual é o conteúdo desse relatório, ao presidente do Supremo. Quando isso acontece, a LOMAN, que é a lei da magistratura, né, lei orgânica da magistratura, admite se a investigação chegar ao relator. Aí há um pulo, né, no caso do Dias Toffoli, e entregou diretamente ao presidente. Mas muitos entenderam que isto é um recado de que a polícia pode investigar ministros do Supremo acima das autorizações. A Polícia Federal só age em caso de foro privilegiado se houver autorização. Então, como funciona? A Polícia Federal começa a investigar um processo. A gente viu isso no caso Lava Jato. Quando chega em um alvo sensível, como eles dizem, que tem foro privilegiado, ou eles param a investigação ali e não deixam continuar o processo, ou remetem para o Supremo. Aí, nesse caso Toffoli, eles entenderam que a Polícia Federal foi além. E há uma preocupação, e aí é para todo o país, de que delegados, policiais investiguem juízes lá nas comarcas. Muito obrigado, seu Zé. Daqui a pouco conversamos mais aqui no nosso Jornal da Manhã.